Olá, eu nem apaguei da nossa última aula os comentários que aqui estão atrás de mim, da diferença de inexigibilidade para dispensa. Dá uma olhada aí, só para você refrescar a memória. A inexigibilidade trazendo os casos de competição impossível, inviável, vai ser sempre um ato administrativo vinculado. Por quê? Porque, diante do caso concreto, a administração não decide se vai ou não realizar o procedimento. Não tem jeito mesmo, então é impossível realizar o procedimento de licitação. São 3 casos, nós comentamos na aula passada e lemos no artigo 25, fornecedor único, artista, né, o serviço técnico de natureza singular com um profissional de notória especialização. Hoje, a gente vai trabalhar aqui as questões de dispensa. Vamos ver que a dispensa são casos de competição possível, mas que, no caso concreto, a administração tomará a decisão de realizar ou não o procedimento. Daí porque ser chamado de ato administrativo discricionário. Esses 30 casos que nós vamos conhecer hoje, caem em prova de concurso, como eu disse, quando a prova vem mais difícil. Porque se a prova é fácil, vem lá, são casos de dispensa exceto. Você achou que o exceto lá achou um caso de inexigibilidade, resolveu o seu problema. Se eu disser para vocês assim, gente, lê em casa, e aí vocês depois me falam se tiver alguma dúvida, vocês não vão ler. Porque esse 24 ele é chato de verdade. Então, a gente vai ler aqui, porque eu vou grifar com vocês. Gente, aqui cai isso, a pegadinha aqui é essa. Então, é um sofrimento, mas é só hoje que você vai sofrer com esse negócio. Aí você já deixa a sua lei marcadinha. Quando chegar o dia da prova, um dia antes da prova, pode ser um dia antes, você dá uma olhada lá naquelas pegadinhas mais comuns, que você vai bem. Não tem como decorar o artigo 24, tá? Mas você pode saber ali. Aí, quando você lê com mais frequência, você cria uma espécie de sinal de alerta dentro da cabeça, que se você lê diferente, você fala assim, peraí, esse texto é diferente. Você não sabe exatamente o que está esquisito ali, mas esse texto é estranho, e aí você resolve. Com o Código de Ética de Servidor Público também é assim. O Código de Ética vem com aquelas frases mais lindas e maravilhosas sobre o quanto é ético, o imoral, a prestação de serviço público, etc. E a frase, eles trocam uma palavrinha lá no meio, né? Então, você tem que estar mesmo atento ao conceito e não tanto à forma como vem exposto. Bom, então, começando aí com o artigo 24, vamos ver quais são os casos de dispensa. O inciso 1 e o inciso 2 são apelidados de licitação de baixo valor. Então, nos casos de licitação, se viesse lá de baixo valor, nós podemos trabalhar com a dispensa de licitação. O que é baixo valor? É o limite de 10% da modalidade convite. Então, quando a gente trabalha lá com obras, o limite da modalidade de convite é 150 mil. Então, eu posso fazer dispensa de licitação para obras de até 15 mil. Tá? Então, esse baixo valor aqui, 10% do limite de convite. E, portanto, se a gente trabalhar com o esquema lá de compras e serviços, o limite é 8 mil. Então, a licitação chamada de licitação de baixo valor trabalha com um limite de 10% da modalidade convite, portanto, fica para obras 15 mil, para compras 8 mil. Se quiserem aproveitar, já deixar na mesma anotação aí, olha o parágrafo único do artigo 24. Estou engasgando aqui. Ele vai dizer que esse limite será de 20% e não de 10%, quando quem estiver contratando esse serviço público, realizando essa obra ou essa compra, for uma agência executiva ou um consórcio público. 20% do limite de convite. Se se tratar de uma agência executiva ou consórcio público. Só para você lembrar.
A Constituição estabelecia, lá no artigo 37, parágrafo 8º, que os órgãos e entidades da administração poderiam celebrar um contrato de gestão com o poder público e aí ter a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira ampliada em troca de metas de desempenho. Uma das ampliações de autonomia financeira que aquele dispositivo permite é exatamente esse de aumentar o limite da modalidade da dispensa de licitação. Então, vejam, se um órgão público está com acordo de resultados com o poder público, e aí eu estiver apelidando ele, então, de agência executiva, ele terá como limite para a aquisição de bens sem competição 16 mil para compras e 30 mil para fins de obras. Ok? Então, esse é um aumento da autonomia para a agência executiva e para os consórcios públicos. Consórcio público, lembrando, é aquela reunião de entes políticos. Então, se o município de Belo Horizonte, Betim e Contagem vão realizar um determinado serviço conjuntamente, ou uma compra, se essa compra for ficar em até 16 mil, poderia ser feita por dispensa de licitação. Tá ok? Até aí? Bom, então, na sequência desse inciso 1 e 2, eu aproveitei e já trouxe para vocês o parágrafo único. Vem aí o inciso 3. O 3, ele fala de calamidade, ou é o guerra, grave perturbação da ordem. Deixa eu só ver aqui. Esqueci. Primeiro é guerra, pulei ele. O 3 é nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Guerra ainda bem que nós não temos, mas grave perturbação da ordem, essa agora tomada, por exemplo, do Morro do Alemão no Rio, é um exemplo de grave perturbação da ordem. Então, se há necessidade de comprar, digamos, vamos imaginar que os traficantes tivessem feito uma trincheira lá e sitiado parte da população do morro que não tivesse como sair e ter acesso a alimentos, medicamentos ou qualquer outra coisa necessária. A administração poderia, numa situação, então, de grave perturbação da ordem, adquirir isto sem necessidade de licitação e fornecer água, sei lá, por exemplo, para esta população que estivesse em situação ali de risco. Guerra, grave perturbação da ordem. Autorizam, no caso concreto, a dispensa de licitação. Também, deixa eu deixar você só com a matéria, aí eu vou ficando para cá para não tampar o escrito. Nos casos de calamidade e emergência. Calamidade e emergência... se caracterizam por um período de até 180 dias. Então, você vai grifar aí na sua parte da lei, nesse inciso 4, os 180 dias. Se eu disser... Teve um ano aí, que não me lembro qual, acho que na primeira administração do presidente da República, ou no primeiro ano do Lula, e desse último mandato, que ele decretou estado de calamidade pública nas rodovias federais. E determinou, então, que a empreiteira ou consultora que estivesse mais próxima daquele trecho deveria recuperá-lo, independentemente de ter participado de um procedimento de licitação. Contratar essa empreiteira para, em 180 dias, recapear ali, reformar aquela rodovia o suficiente para não causar prejuízo aí às pessoas nas férias, está dentro da ideia de calamidade de emergência. Só que eu não posso aproveitar esta atual situação de calamidade de emergência para designar, então, que aquela empresa seja responsável por aquele trecho pelos próximos 4 anos. Então, eu dou um jeitinho ali, nesses 180 dias, nesse meio tempo, daria para começar qualquer licitação, por qualquer modalidade, inclusive concorrência, para que dali para frente, então, ao final daquele prazo, eu realmente tivesse uma licitante contratada, mediante procedimento, para fins de continuidade das tarefas. Vou escutar uma pergunta, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Se ela tem vantagem? Não. Tá. A pergunta é a seguinte: supondo que numa situação de
emergência, a empresa X foi admitida para aquele recapeamento lá e fez um trabalho excelente. Depois a gente vai realizar a licitação realmente para contratar a empresa que a longo prazo vai ali manter aquela atividade. Se essa empresa pode entrar com algum tipo de, eu nem sei privilégio, mas de vantagem, né? Como se fosse uma prova de títulos, ele entrar então com uma pontuação extra. Não vai poder. Tá? Ela vai entrar neutra para preservar aquele critério de igualdade e isonomia. Tá? Bom, na sequência, o inciso 5 se chama licitação deserta. A licitação deserta é aquela em que não apareceu nenhum interessado. A administração abre a licitação e nenhum interessado se interessa, né? Brincando aí com as palavras. Não aparece nenhuma empresa do ramo pertinente àquele objeto que queira fornecer bens para a administração. Logo na sequência de uma licitação deserta, a administração pode realizar a dispensa de licitação. Isso se contrapõe à ideia do inciso 7, que fala da licitação fracassada. No caso da licitação fracassada, que é aquela em que a administração, apesar de ter tido licitantes, vai verificar que todos eles são numa mesma fase, ou inabilitados, ou numa outra fase, então desclassificados. Então, vejam, abriu o envelope das empresas todas e nenhuma trouxe documentação adequada. Então, seriam todas elas inabilitadas. Essa licitação fracassou. Ou já passou para a fase de documentos, por essa fase, e na fase de proposta, nenhuma das empresas traz a proposta aceitável. Ou porque o preço ficou alto demais, ou baixo demais, ou até porque está em desconformidade com o objeto da licitação. Neste caso também a licitação, então, fracassou. No caso de uma licitação fracassada, nós temos que observar o seguinte procedimento. Primeiro, prazo do artigo 48. Vai ser dado um prazo para que as empresas repitam a apresentação de documentos, ou no caso lá da proposta. Por que isso é possível? Você falou aquela hora, numa aula passada, acho que eu rabisquei meu rosto com canetinha. Você disse aquela hora na aula passada que se a Fiat deixasse de apresentar um documento, tivesse deixado de apresentar um documento, eu não podia deixar que ela voltasse lá para buscar o documento. Lembra? Eu dei um exemplo sobre o CNPJ lá, o cartão do CNPJ, ela não podia voltar lá para buscar. Por que pode? Porque imagine que aqui, no caso, todas as empresas teriam esquecido de apresentar o cartão do CNPJ. Então, ao deixar o prazo, no caso, eu vou falar um prazo previsto no artigo 48, de até 8 dias, para elas retificarem essa documentação, eu não estou quebrando o critério de igualdade e isonomia, porque todas elas vão ter o mesmo direito, tá? Então, não vai preterir nenhuma delas. Mas, digamos que ao final desse prazo, essa licitação permanecesse fracassada. Então, daqui, eu vim para cá. Continuou fracassada. Continuou fracassada, agora eu posso autorizar o procedimento de dispensa de licitação. Como que cai em prova? Perguntando se, nos casos de licitação fracassada, a administração está autorizada ao procedimento de dispensa. É para dizer que não, se estiver dando essa ideia de imediatamente. Então, logo em seguida a uma licitação deserta, a administração pode imediatamente dispensar a competição e contratar direto. Na licitação fracassada, não, porque primeiro terá que ser dado o prazo do artigo 48, é um prazo de 8 dias para elas retificarem ali as suas propostas ou retificarem a documentação. E daí, então, permanecendo fracassada, ela entra no procedimento de dispensa. Oi, pergunte. Estou apagando o quadro enquanto uma pergunta é feita. Pode falar. Uhum. Uma proposta maior? É.
Com a desapropriação, você fala, por exemplo? Tá, entendi. A pergunta é a seguinte. Vamos imaginar que uma licitação foi deserta porque a administração fez uma proposição ali insustentável. Falou assim, olha, eu quero saber quem me vende, né, canetas dessas daqui por 2 centavos. Nenhuma empresa vai querer fornecer, a licitação é deserta. Bom, aí no caso desse, a administração vai lá ao mercado e vai comprar a caneta. Ela poderia forçar uma empresa a me vender isso por 2 centavos? Essa seria a pergunta. Bom, primeiro, na verificação desta licitação deserta, eu preciso ver se houve algum erro de cotação de preço. Porque a administração primeiro vai ao mercado, faz uma cotação de preço sem dizer que ela é administração. Então, ela veria lá, ligar assim, leitura, quanto que é caneta marcador para quadro branco aí? R$2. Aí liga lá na outra, e na tal papelaria sua, R$3. E aqui, aí tira uma média, R$2. Então, preço médio, R$2. Então, ela tem que trabalhar com um preço médio. Ela não pode colocar um preço inexequível, baixo demais a ponto de não pagar nem os insumos de fabricação daquele bem, e nem alto demais a ponto de ficar preço exorbitante e haver aí um superfaturamento dessa licitação. Então, a princípio, ela vai colocar um preço possível. Tá? Mas o que às vezes acontece não é nem isso, não. Então, essa segunda... Eu vou responder a segunda parte aí quanto à desapropriação, entre aspas, desse bem. Então, em relação a essa licitação, o geral de acontecer é assim. No governo federal, nós não vamos ter mudança de partido. Então, vamos dizer que não vai haver uma quebra de continuidade dos trabalhos. Mas quase que sempre, quando se muda o partido que vai assumir o governo, e aí é o político interferindo no direito administrativo, uma administração, para não deixar restos a pagar para a administração seguinte, usa de uma jogada, que é claro que é ilícita, que é a de anulação dos empenhos. O que é isso de empenho? Se você vai comprar alguma coisa, você pode pegar o seu cartão de débito no banco e passar o cartão de débito e fazer aquela compra pagando naquele momento ali. A administração pública é como se primeiro ela ligasse para o banco e falava assim, reserva para mim aí R$100, vou comprar aqui um boné, coloca aí, reserva para mim aí R$100. E o banco mostrasse o seu saldo agora sem esse valor. Apesar de que o dinheiro está todo lá, você não gastou. Aí, quando você fosse lá pagar o boné, você pagava com R$100, beleza, mas você, comprando o outro bem, já saberia que aquele saldo que você tem já é descontado daquele valor. Por que isso acontece na administração? Porque uma mesma dotação orçamentária, ela serve para pagamento de diversas despesas. Então, um órgão vai precisar de fazer uma compra, olha lá a dotação orçamentária, e fala assim, beleza, tem R$1 milhão aqui, vou precisar de gastar 500. Aí o outro olha também, não, que beleza, tem R$1 milhão, vou precisar de gastar 800. Aí eles fazem a licitação, quando vão pagar, não tem dinheiro, porque um gastou 500, outro 800. Então, o empenho é uma reserva dos recursos, é claro que isso é só virtual, uma reserva dos recursos orçamentários antes da concretização daquela despesa. Aí eu faço a despesa. Comprei material do escritório, dinheiro ficou lá reservado, eu vou pagar. Só que eu comprei muito mais do que eu tinha cash para pagar. O que eles fazem? Em vez de pagar e deixar um débito, um resto a pagar para a administração seguinte, que não pode, a LRF não permite, a Lei de Responsabilidade Fiscal, eles falam assim, acredita que teve um probleminha lá no empenho, aquele empenho era inválido e anula o empenho. Quando o empenho é anulado, mesmo que a despesa seja realizada, eu não posso pagar. Então, esse é um artifício, é claro que, contrário aí à própria ideia de moralidade, né, de você não pagar um determinado fornecedor que já forneceu, alegando, olha, infelizmente, houve um vício do empenho, e a gente vai resolver isso, mas, por enquanto, não tem como pagar, não. Como quer dizer, se eu rasurei o cheque, né, não tem como pagar. Pega outro cheque, mas não pode, porque tem que ser feito antes. Então, não tem de fazer depois, não existe empenho depois. Aí, quando troca a administração, um administrador não pode deixar para o outro restos a pagar. Quando vão troca de administração, porque às vezes
troca a administração, esse resto a pagar fica dissimulado lá, você não percebe na contabilidade, não. Isso, gente, nem estou me referindo, nem queria usar aqui o exemplo da União, não, porque o controle é muito maior. Mas você pega uma prefeitura, por exemplo, isso é comum de acontecer. Bom, aí, só para chegar no seguinte, aí o fornecedor está sem receber desde outubro, quando veio a eleição, e aí já começam esses procedimentos. Aí o outro administrador assume em janeiro, até que faz aquela transição toda lá para março. Acabou o material do escritório, tem que comprar. Quem é que vai querer fornecer se o pessoal está sem receber há 6 meses? Então, quase sempre, os casos de licitação deserta decorrem de administração pública que tem fama de pagar mal ou de não pagar no prazo. Aí, quando a administração vai ao mercado, depois de declarada a licitação deserta para buscar a dispensa, é mesmo um trabalho de convencimento. Assim, está aqui, tá o recurso separado, você vai receber, não tem perigo. É muito mais isso de convencer a empresa, tá? É seguro mesmo, então vou fornecer. Mas não vai mexer no valor. Tá? Aí agora quer formular melhor. Ah, tá. Mas aí... Olha bem, entendi. E aí, completando, então, aquela primeira parte da pergunta, que era a seguinte. E aí, ninguém quer fornecer para a administração pública, em hipótese alguma, como é que faz, né? Se eu poderia forçar uma venda. É muito difícil isso acontecer. Assim, então, a ponto de ninguém, hipótese alguma, querer vender. Porque aí, se o município chegasse num ponto desse, ele já estaria com intervenção, já estaria bem mais complexo. Mas eu acho que o mais importante que você quer saber é se existe a desapropriação de bem imóvel. Por exemplo, naquele caso que eu coloquei lá na aula passada, um hospital ou um prédio da administração precisa de um anexo, o anexo é o imóvel do lado, o dono não vende nem por reza brava. Fala, não vendo, não vendo, não vendo. A administração pode desapropriar, tirar a propriedade à força desse particular, sendo discutido na via judicial apenas o valor de indenização justa prévia em dinheiro, né, que vai ser dado ali. Então, ela tem esse poder. E ela também pode desapropriar bem imóvel. Tá? Por exemplo, isso é muito comum com patentes. Uma determinada indústria farmacêutica tem lá uma patente de fabricação de uma determinada vacina e ela cobra pela fabricação dela. A administração pode desapropriar o direito de produzir, por exemplo. Tá? Como também poderia desapropriar bem móvel. Só não é muito comum, mas pode. Tá? Bom, na sequência, então, aí do artigo 24, como eu peguei o 5 e o 7, eu pulei o 6. Olha o 6, o que ele diz aí. O 6, ele fala da União intervindo no domínio econômico para regular preço ou normalizar abastecimento. A União, no seu papel regulador do sistema financeiro nacional, etc., ela pode determinar a compra de bens para diminuir o preço de um determinado bem no mercado, ou para fornecê-lo, de algum modo, regularizar um abastecimento. Às vezes acontece assim, olha, com as geadas, houve um problema com as safras de café. Aí agora o café está entrando para o mercado com preço alto demais. Ou eu pego, por exemplo, o feijão, que acompanha a cesta básica, para ficar mais fácil. Feijão está altíssimo. Teve uma época que o saquinho de feijão, em vez de R$2, está custando R$8, R$6, por isso. Porque poucos fazendeiros conseguiram salvar ali a safra e ele aproveita. Só eu que tenho, eu ponho o preço que eu quiser. A administração sabe que aquele feijão vai compor o preço da cesta básica. E que o preço da cesta básica vai servir de medidor lá da inflação. E não pode aumentar a inflação. Então, o que ela faz? Ela vai, compra aquela safra de café, feijão, a 8, e subsidia no mercado por R$2. O intuito dela não foi comprar para consumo, daí ela tem que verificar qual que é o preço mais barato. É regular preço ou normalizar abastecimento. Então, ela usa do procedimento de dispensa de competição. Tá? Então, esse 6 aí é união, intervenção no domínio econômico. Tá bem? Ótimo. Vamos ver o 8. Eu vou usar de regra, eu explico o caso, daí a gente lê.
que eu acho que fica mais fácil. A administração pode comprar também por dispensa produtos que ela mesma fabrica. Aí, é claro, sem necessidade, então, de competir, desde que o preço dela seja preço de mercado. Por exemplo, a Fundação Ezequiel Dias, que é uma fundação estadual nossa, ligada à administração do Estado de Minas Gerais, fabrica medicamentos. Quando ela fabrica medicamentos, o intuito dela é explorar uma atividade econômica e vender esse medicamento quanto mais caro possível? Claro que não. O intuito dela é subsidiar para a população um medicamento com um preço mais em conta, ou determinado produto que não seja de interesse, por exemplo, da indústria farmacêutica disponibilizar. Tá? Então, quando a administração vai comprar bens produzidos ou serviços prestados por entidades da própria administração pública, desde que esse preço seja compatível com o preço de mercado, ela não precisa realizar a competição. Vamos ver? Então, o 8 está assim, ó. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno. Essa palavra interno não vai implicar nenhum tipo de questão de prova, pegadinha. É porque a gente vai chamar de externa as instituições que são internacionais. Por exemplo, a ONU é externa, pessoa jurídica de direito público externo. Quando você trabalha aqui, então, interno, estou falando União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações. Para a aquisição, então quem está comprando é uma pessoa jurídica de direito público. O que ela está adquirindo? Bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenham sido criados para este fim em data aí anterior à da vigência desta lei. Aí ela pode realizar a dispensa, mas vem lá, desde que o preço contratado seja compatível com o preço de mercado. Se não podia acontecer aqui, né, da administração criar uma empresa para fabricar determinado bem ou prestar determinados serviços, mas que cobrasse muito mais caro da administração do que o mercado cobra. Aí não compensa, né? Estaria burlando a ideia do interesse público. Bom, vamos dar sequência, então, do 9 aí em diante. O 9 é tranquilo, ele vem lá. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, também posso dispensar. Mas tem que ser em casos estabelecidos em decreto do presidente da República. Se é decreto, é do presidente da República, não tem jeito de ser de outra pessoa. Ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Então, grifa aí o Conselho de Defesa Nacional, porque não foi nenhuma nem duas, mas várias vezes que eles trocam o nome desse conselho. Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Defesa, inventam nomes aí para ele, que tornariam uma frase falsa. Olha o 10. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo uma avaliação prévia. Lembra que a compra de bens imóveis é feita por concorrência? Preciso comprar um prédio de 10 andares no centro da cidade. Cada um dos donos de prédios de 10 andares colocariam sua proposta lacrada em envelopes, então, opacos, te entrega, você vê qual que compensa. Mas e se só me serve um imóvel? Então, a administração vai fazer a proposta de compra diretamente para aquele proprietário daquele imóvel. É uma situação de licitação também dispensável. Aí vem 11. A administração, quando vai fazer uma licitação, ela vai classificar os licitantes. Vamos imaginar que eu vou comprar um determinado produto pelo preço médio de R$1. Aí aparece a empresa A, B, C, D, E. A empresa A me fornece esse produto. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar melhor ainda. Vou comprar 1 litro de leite com preço médio de R$2. A empresa A me fornece 1 litro a R$1,90. A empresa B, 1 litro a
5 centavos. A empresa C, 1 litro a 5 reais. A empresa D, 1 litro e meio a 3 reais. E a empresa E, 1 litro a 2 reais.